Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando a misticidade de Deus. Então, Jesus e Maria, os dois vieram para reparar, né, a humanidade. Então, os dois estavam nesse plano de reparação na divina vontade. E Nossa Senhora, né, era essa presença que consolava Jesus. Então, muitas vezes, né, ela que consolava Jesus, né? Deus mandava, né, tocava. Ela sabia que Jesus precisava daquela presença dela e ela ia estar com ele, né? E dentro desse cerquinho da divina vontade, quando não era de Nossa Senhora, Deus usava de outras circunstâncias para consolar Jesus. Mas a Nossa Senhora sempre esteve atenta, né? Em tudo, Jesus fala no livro do céu, que em tudo ela viveu unida com ele, em todas as penas, ela viveu unida com a vontade divina, com Jesus. Nada escapou dela, nenhuma pena. Na vida íntima de Nosso Senhor, que é um outro livro de Jesus, fala que começar a ler do ventre materno, né? Tudo que Jesus sofreu no ventre, porque quando Jesus se encarnou e ficou no ventre de Maria, ele não foi como um bebezinho, como os outros, assim, que nasce, que tá lá dentro, né, da barriga, e não tem, assim, nenhum conhecimento, né, não percebe nada, né? A gente
Nem lembra mais, né? Nem sabe dizer, né? Não sabia de nada, não tem como descrever como era a experiência no útero, né? Não tem como a gente saber. Mas Jesus tinha o domínio da razão, como uma mente já adulta mesmo, sabe? Sabendo de tudo que está acontecendo ali, tendo total ciência de tudo, né? Mesmo que ele assumiu a natureza humana, né? E a condição de nascer um pequenino germe, né? A vida que começa ali e vai crescendo, crescendo, crescendo no ventre até o momento, né? Do parto. Mesmo sendo assim, que ele foi crescendo, adquirindo a carne, né? E crescendo a carne dele, mesmo assim ele tinha todo o domínio da razão. Ele não estava afastado desse conhecimento, né? Ele não chegou assim, não estava lá no ventre materno bobinho, assim, sem entender nada, como qualquer outro bebê, não. Ele estava entendendo exatamente, já começou ali os atos de reparação. Ele já veio para a terra no primeiro instante já para trabalhar. Jesus é desse jeito. Jesus não perde tempo. Jesus não perde tempo. Jesus não. Nossa, sim, Nossa Senhora falou sim. Opa, acabou. Né? Ali Nossa Senhora recebeu o germe divino, né? E por ação do Espírito Santo, Jesus nasceu, né? Jesus ali, o nascimento é já a partir do momento, né? Da, começa ali a criança ali, bebezinho, a sementinha, né? Não importa. É desde o grãozinho, quando é um grãozinho, é vida, né? É vida. E ele recebeu, e Nossa Senhora recebeu o germe divino. E aí então nasce Jesus, né? Jesus é concebido no ventre santíssimo de nossa mãe. E ali sabia de tudo, ele não perdeu tempo não. E já começou uma intensa reparação. Ele fala que lá ele viveu na vida íntima e começa narrando esse momento. E ele fala que teve doçura e amargura. E teve consolação e sofrimento, né? Sofrimento por parte de estar naquele lugar estreito, de entender que está num lugar muito apertado, sentir aquele aperto, sentir aquela estreiteza, né? A escuridão, né? De estar ali todo restringido, sendo Deus tão livre, né? Então, saiu lá do céu, né? E assumiu essa natureza humana e passou por restrição, né? Sofreu tudo isso. Então, ele reparou em tudo isso, reparou também porque ele já queria correr para as criaturas e viu os corações, Nossa Senhora, misericórdia, assustador. Ninguém disposto a acolher ele, né? E a consolação, porque ele estava ali por causa da vontade do Pai. Então ele estava entendendo, estou no cerco da vontade de Deus, eu estou aqui pelo plano do meu Pai. Eu estou aqui por amor do meu Pai. E a consolação por ter Nossa Senhora, né? Que correspondia, que também vivia na divina vontade e entendia e consolava ele. Então os dois viveram assim. Na subida ao céu, na coroação de Jesus ao céu, tudo Nossa Senhora estava, né? Nossa Senhora quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu, não quer dizer que Nossa Senhora não ficou mais assim acompanhando nada, não, que ela não sabia mais o que estava acontecendo, não. Ela ia até o céu, porque ela estava unida a Jesus. É mais do que uma união carne, né? De estar perto de alguém. É mais do que o vínculo de uma mãe com o filho. É o vínculo espiritual, né? É o vínculo espiritual. Ela estava unida em espírito, né? E ela ia, né? Ela era levada ao céu, ela assistiu, né? Tudo. Jesus apareceu primeiro para ela quando ressuscitou, né? Então ela estava em todos os momentos da vida de Jesus, então, e também estava quando ele estava lá no céu, né? Aí me faz pensar também na alma, né? Que ele fala assim que a alma que vive na divina vontade está com ele em tudo, em todo lugar, né? Nunca se separa. Então tem esse vínculo, né, da alma, mesmo que a gente não veja, né? Nós temos esse entendimento, né, que na divina vontade a gente é inseparável de Jesus. Então tanto faz você estar aqui na terra com ele quanto lá no céu. Você está com ele em tudo, em todos os atos de Jesus, em tudo. E na divina vontade se abraça tudo, né? E no caso de Nossa Senhora, mais sobrenatural ainda, né?
por ser ela escolhida, por ser ela, né, santa, 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 né, escolhida por Deus, a nossa rainha, né? Então ela teve essa vida sobrenatural também, né? De contemplar a divindade estando na terra, né? E contemplar a divindade de desde sempre, né? Ter essa ligação com Deus, ter essa visão beatífica de Deus, né? Merecida, né? E então os dois ficavam sempre em comunicação no espiritual, né? No oculto mesmo, ninguém sabia, às vezes os apóstolos nem sabiam, mas a Nossa Senhora estava lá. Na hora que Jesus estava instituindo a Eucaristia, a Nossa Senhora estava lá, espiritualmente, assistindo aquela cena, né? Então, assim, em tudo que Jesus fazia no Horto das Oliveiras, né? Os apóstolos dormiram, mas a Nossa Senhora não estava dormindo, não. Ela estava acordada lá, sofrendo junto com Jesus. Sofrendo, reparando também, né? Essa união espiritual é muito verdadeira, essa união com Jesus. É mais do que a Essa união é muito mais poderosa do que a união física, né? Porque duas pessoas podem ter uma união física, né? De estarem próximas umas das outras, como era a convivência de Jesus com os apóstolos, né? De estarem perto um do outro, mas os apóstolos não conheciam a divindade de Jesus. Por mais que Jesus falava, né? Do reino dele, que ele veio do Pai, e que o Pedro, né? Usado pelo Espírito Santo, declarou, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Mas teve momentos que eles viram Jesus totalmente de forma humana, né? E por isso eles temiam muito a morte de Jesus, temiam muito os planos de Deus, temiam muito que Jesus fosse para a cruz, porque ele estava entendendo de uma forma totalmente humana, né? De que Jesus deveria reinar na terra e assumir o trono lá no lugar dos romanos, né? Do Império Romano. E assim, eles tinham uma visão ainda de que Jesus ficaria para sempre com eles, né? Humanamente falando, né? E a ligação espiritual era muito mais importante. O que Jesus queria dos apóstolos e estava formando os apóstolos para uma união espiritual. Por isso que eu instituí a Eucaristia. Ele estava convidando os apóstolos a fazer essa união espiritual com ele, né? De modo que mesmo quando ele fisicamente fosse retirado, né? Mas dentro deles permanecesse essa presença viva de Jesus, que eles fossem inseparáveis de Jesus. Então, como nós podemos ser inseparáveis de Jesus também? Através da Eucaristia, através da palavra, né? Através da vida na divina vontade, através dessa união com Deus. Porque o espiritual é o que Deus quer de nós. Ele quer essa união, ele quer essa fé. Ele não quer que você precise, né? Para mim acreditar que Jesus está no mundo, deixa eu ter a visão de onde está, o que ele está fazendo agora, deixa eu ver, deixa eu ter a visão. Deixa eu enxergar, deixa eu ir até o céu, deixa eu confirmar que tudo é verdade, deixa eu estar em cada cena. Você pode estar em cada cena da vida de Jesus através da palavra. Você não precisa ter essa visão. Jesus já escolheu algumas místicas para comunicar para o mundo, para ser porta-vozes dele, para levar as pessoas para essa união espiritual. Então Jesus preparou a igreja, né, esses 2000 anos para conhecer a sua humanidade e também prepara para conhecer agora a sua divindade profundamente através dos escritos do livro do céu. Então, através da palavra de Jesus, através dos escritos, você já faz essa união espiritual com Jesus, né? Porque quando você lê esses escritos, não é uma historinha morta de imaginação infantil, como é o conto de fada, as historinhas, né, que você imagina, né, entrando naquele lugar, né? Ou então uma historinha do passado, uma biografia de alguém humano, né? Que você lê e imagina lá, nossa, deixa eu tentar, nossa, quando eu tinha tal idade, ou quando fulano de tal vivia ali no interior, vamos lá ler sobre ele, né? Como se faz nas escolas, estuda os pensadores, né? Estuda as pessoas humanas. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela é a verdade, a presença viva de Jesus. Jesus se faz presente naquele exato momento, não é uma palavra passada. Jesus já veio, Jesus já esteve aqui, Jesus já se foi. Não, não é desse jeito. E Jesus é sempre presente, porque na vontade de Deus não é assim, encerra tudo assim como na ordem do tempo aqui na Terra, né? A gente foi bebê, depois que cresce não pode ser mais bebê, né? Depois fica velho e depois morre.
E a gente tem uma ordem temporal, aquilo que passou, o que aconteceu ontem foi ontem, ficou no ontem, né? E você não pode voltar atrás, você não pode repetir. O que passou, passou, né? Mas não é assim a palavra de Deus. Não é assim os atos de Jesus. É sempre vivo. Tem valor eterno, porque foi atos na divina vontade, né? Está no, faz, a redenção faz parte desse ato único de Deus. E tudo que Jesus fez continua. Então, todas as palavras de Jesus continuam correndo pelo mundo. Todas as ações de Jesus continuam. Então, Jesus está nesse exato momento na terra. Muitos pensam que Jesus está lá, agora no céu, coroado, feliz lá, e tá tudo bem, né? E que aqui, nós é que se dane aqui, né? Jesus está bem lá, tá tudo bem, né? E que não tá vendo nada, né? Que não pode mais, por mais que a gente chame por ele, tem que esperar a secretária marcar uma reunião. Não existe isso, gente. Jesus está exatamente aqui agora, né? Jesus está por meio da sua presença eucarística, por meio da sua palavra. Gente, a palavra é a presença viva de Jesus. Jesus está no ar que nós respiramos. Jesus está em nós, né? Nós somos corpo dele, nós somos resgatados por ele, nós somos enxertados nele, nós fazemos parte do corpo dele, né? Então, como a gente vai se ver fora, ou ver ele fora? Não tem como, né? Então é muito incrível, né, a comunicação de Deus conosco. Mas se a gente ficar só materializando as coisas, né, se a gente ficar assim nessa espiritualidade, né, de você viver só pelo que você vê, né, como que você vai fazer esse contato com Jesus de fé, né, de você crer na palavra dele e isso te basta. Sem você precisar dizer, não, Jesus, aparece aqui, confirma para mim que esse é você mesmo, só se eu te ver aqui na minha frente agora. Jesus não acha bonito isso, né? Jesus não elogiou o Tomé, né? Quando Tomé falou que só ia acreditar se tocasse. E Jesus não elogiou esse comportamento. E Jesus falou que felizes aqueles que acreditam sem ver, né? Sem ser sensivelmente, mas quem lá no espiritual, no oculto, aquele que sair do sensível. Feliz aquele que não ficar preso sensível, né? Que tem um contato comigo, não só de momento, não só no momento em que sente assim, não. Agora eu estou diante da Eucaristia, então eu posso ter comunicação com Jesus. Eu agora estou cantando uma música para Jesus, ouvindo uma música, então eu posso ter comunicação com Jesus. Agora eu estou na missa, eu posso ter comunicação com Jesus e no resto da vida não ver essa ligação, não tem coragem de chamar Jesus. Se eu estiver no banheiro, eu não posso falar com Jesus. Se eu estiver trocando de roupa, é errado falar com Jesus. Se eu estiver dormindo, não tem como ter comunicação com Deus, né? E assim vai se separando da vida cotidiana, né? Acha assim que precisa de uma matéria, precisa de um clima, precisa criar um clima de fervor, né? Precisa se acender muitas velas, né? Precisa materializar essa comunicação para ser real. Não, gente. A vida espiritual, ela é muito real, ela acontece dentro do coração e agrada muito mais a Deus do que as coisas externas. Porque muitas coisas externas podem até atrapalhar essa comunicação, pode nos deixar tão presos ao exterior, né? Ao ativismo, né? Ao corre-corre da vida que a pessoa não vai parar para ouvir, não vai silenciar. E é preciso silenciar para ouvir Jesus. E o que é esse silenciar? É calar os sentidos, é não ficar esperando sentimentos, né? É nesse momento agora você pensar nele, você chamar por ele e acreditar que ele fala no seu coração, chamar ele para falar com você na simplicidade. E Deus vai falar com você nas situações mais simples, no lugar que você estiver. Você pode estar dentro do ônibus e falar com ele. Você pode estar andando na rua e falar com ele. Você pode estar no mercadinho e falar com ele, né? Na faculdade e falar com Jesus. Você pode falar com Jesus o tempo todo e nunca se separar essa comunicação, nunca interromper essa comunicação. E não precisa esperar ir ao céu, né? E ver a glória de Deus para isso acontecer, né? Isso é agora, isso é nesse exato momento na Terra, né? E ninguém precisa saber, né? Você não precisa tentar assim, ficar preso à oração vocal para as pessoas perceber que você fala com Deus, né? Achar que só por meio de uma oração vocal, sendo rezada na igreja, no microfone, para todo mundo ver, né?
no YouTube, né? Num lugar assim bem acessível, para as pessoas perceberem que você é espiritual. Você tem que estar lá na igreja, ajoelhada, para todo mundo que passar saber que você tem uma vida espiritual, não, né? Isso é no oculto do seu coração, né? É lá no profundo, é lá no seu ser mais íntimo mesmo, na intimidade. Ele quer essa intimidade, mas para ter essa intimidade, às vezes precisa tirar tudo externo do lugar, né? Que a gente coloca e que se torna empecilho para ouvir essa voz de Jesus, para ter essa comunicação com Jesus. Ele quer falar com você, né? Sem você precisar provar, não, eu tenho que, como que eu vou provar para as pessoas que eu tenho vida espiritual? Isso é tudo dentro, isso é tudo pensamento, isso é tudo reflexão. Ninguém vê meditação, ninguém vê reflexão, ninguém vê pensamento, as pessoas vê atos. As pessoas veem eu levando a cesta básica. É isso que as pessoas vão ver, é isso que vai dar testemunho de mim, né? De que eu sou espiritual, é a cesta básica que eu levar, né? É a minha presença nos lugares, em todos os eventos da paróquia, a minha fidelidade em comparecer a todos os compromissos. Não. Mas e Jesus mesmo? Porque às vezes a gente é tão fiel ao que as pessoas pedem de nós, mas não se pergunta se é o que Jesus está pedindo, né? E o falar com Jesus, e o se retirar para falar com Jesus, e o se retirar de tantas preocupações que te prendem a atenção, as criaturas, né? Que fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, e ainda por cima você fica preocupado se vão gostar, se vão avaliar bem ou mal o seu trabalho. Então você não tem aquela neutralidade de não se importar, de fazer só por Deus, você sempre quer alguma coisa. Então, e aquele silenciar para ouvir a Deus, deixar Ele dirigir a sua vida conforme Ele quer, Ele equilibrar as coisas na sua vida, né? Então, esse espiritual não pode ser calado, é o mais importante, né? E eles veio, Jesus e Maria, nos ensinar a ter essa vida espiritual. Não é para você ficar preso no fato de Nossa Senhora ir ao céu, ver a coroação de Jesus, né? Não vai ficar preso ao fato de que teve muitos místicos que viram Jesus. Não ficar preso a isso. Foi preciso usar de pessoas e que tiveram grandes sacrifícios para poder ter, né, essa visão, para trazer para nós. Ele não precisa falar, mostrar assim para cada um. Ele precisa falar com um e desse um espalhar para os outros, né? Não precisa ter vários, precisa ter um depositário para comunicar para o povo. Por quê? Porque o que Jesus falar para a Valtorta é para o mundo, não é para a Valtorta. É para a Valtorta dentro do mundo, ela é uma no mundo, né? E ali, o que foi dito para ela, Deus está falando não só no individual com uma, mas Jesus está falando com todos. Então você tem que pegar a palavra para você. Você tem que entender. Chegou para você o recado, né? Ele está falando com a humanidade. Ele está falando com todos, com todas as pessoas, né? Através desses escritos. Todos esses escritos de Jesus são muito importantes. A gente debruçar neles, porque essa é a comunicação que Deus quer. Deus nos deu atributos invisíveis, né? E quem vê, quem enxerga a memória, como materializar a memória. Quem enxerga a vontade, né? Como materializar a vontade. Quem enxerga a inteligência, como materializar isso. Então, e é aí que ele quer falar. Entendeu? E quando ele falar com você, porque ele fala interna e externamente, quando ele falar externamente com você, né? Aquela linguagem externa também é para ser entendida de forma interna, interior, porque se você não tiver vida interior, você não vai entender o que está acontecendo ao seu redor exteriormente falando. Que Deus está falando com você através das coisas, se você não tiver uma comunicação primeiro interior, para decodificar essa linguagem de Deus nas circunstâncias. É muito sério. Então, quando você esvazia de tudo isso e começa a ouvir Deus, aí você vai ver o mundo e vai fazer as experiências com essa lupa, com essa luz, né? E tudo à sua volta vai mudar, né? Tudo à sua volta vai mudar. É muito grande esse mistério.